Bom dia, galera. Deus abençoe todos que estão aí hoje nos assistindo. Estamos mais uma vez aqui no podcast Pimentas. Segundo episódio, trouxe meu convidado, Romério Lunas. Sou eu. Muito feliz, né? Meu Deus do céu, estar aqui com o pastor Marcelo e poder contar um pouco da história daquele que Deus tem feito na minha vida. E para iniciar, pastor, se o senhor me permitir, né? Quero fazer uma pequena oração breve para não tomar muito. Amém. Também. Fica à vontade. Para também eu ficar um pouco menos nervoso, né? Porque, querendo ou não, de trás das câmeras fica um pouco nervoso. Então, oremos. Senhor, nós te damos graça. Muito obrigado por essa manhã maravilhosa. Muito obrigado pela a vida do meu amigo, pastor Marcelo. Senhor, meu Deus, muito obrigado, porque eu sei que o teu Santo Espírito está aqui. Então, usa-me, Senhor, meu Deus, para me lembrar de tudo aquilo que o Senhor tem feito, para me testemunhar, para que eu lembre de todas as pessoas que somaram na minha vida e me fizeram chegar um pouco mais perto do Senhor. E que isso também sirva para todos aqueles que vão assistir e possa somar na fé de cada um. Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, como é que funciona? Se apresenta aí, meu querido. Quem Vamos você lá. é, da onde você é, Então, quem é a tua família. Meu nome é Romério, né? Eu sou natural, que é a minha bandeirinha aqui do Pernambuco, né? Meu chapéu de cangaceiro, né? Que nem disse a mulher da padaria ali. Eu fui na padaria comprar uns pão pra gente tomar um café aqui e fui com o chapéu e todo mundo me olhando. A mulher disse: "Tu é cangaceiro, é?" Falei: "Não, eu sou nordestino, né? Eu tenho orgulho do meu povo, ali. E a história do cangaço, né, é uma história complicada, mas é da cultura do povo, faz parte da terra. Faz parte da Tem que história. ser respeitada a história. Pois bem, né, morei toda a minha vida no Pernambuco, nunca saí muito tão longe, né? O mais longe que o Senhor me trouxe foi até o sul, né? E eu tô muito feliz, né, por isso. Hoje eu quero falar um pouco do meu testemunho de vida, né? Quero, meu Deus, agradecer muito a todas as pessoas que de uma forma ou de outra participaram da minha vida, me fizeram chegar onde eu estou hoje. O caráter que eu tenho hoje, ele foi formado por pessoas. E assim, eu acredito que todo mundo, né? Tanto eu como o senhor, minha esposa, todo mundo, eles têm um caráter formado pelas pessoas que estão no seu redor. Ninguém inventou um modus de vida dela própria e vive daquele jeito. Então, tudo o que eu sei, tudo que o senhor sabe, alguém já disse, alguém nos ensinou. Que seja fazendo ou falando, né, a gente aprendeu com alguém. E louvo a Deus pela vida de muitas pessoas que eu quero fazer referência claramente hoje aqui, para honrar, né? Honrar, porque hoje a pessoa que eu sou é parte em partes delas, né? Do que elas me ensinaram. Então, assim, no Nordeste, né, eu participei de algumas igrejas. Minha conversão foi espetacular. Foi num campo de futebol. Né? Isso é incrível, incrível, porque mostra que o Senhor, de fato, como a Bíblia fala, está em todos os lugares. Né? Desde lugares complicadíssimos, né? A presença do Senhor está lá, né? Como em lugares tranquilos. Né? O Senhor é poderoso e habita em toda a terra. Sim. Então, naquele dia, né, um jogo da Igreja Batista, tava lá meu amigo Felipe Cavalcante, baterista também. Deixa eu lembrar o nome de todo mundo, senão os caras vão puxar a orelha depois. Não lembrou meu nome, velho? Como é que tá, meu amigo? Então, assim, Kaique, né, que é baterista, participou de um show agora que teve do Seminário Betânia, o SEB, né, que também é de cunho batista, da Igreja Batista. Eles estavam lá nesse jogo, né? O Felipe me chamou na época. Romério, vamos jogar bola? E no início era só um convite comum, né? Jogar bola. E eu gosto, meu Deus do céu, eu gosto muito de jogar bola. Embora não seja tão bom, né, como eu queria ser. Mas acredito que eu jogo certinho. E aí fui. Meu Deus, os caras tinham uma roda de oração no início. Pastor Antônio Manuel estava lá naquele dia, jogava conosco. Pastor Antônio. Meu Deus, um homem muito abençoado. Isso foi na cidade de... Isso em Vermelhos. Isso. Não é Petrolina. Porque assim, Petrolina, a minha cidade natal é Petrolina, onde eu nasci. Né?
vizinha Petrolina, só o que divide Petrolina e Juazeiro, que é Bahia e Pernambuco, é a ponte, né? A ponte e o Rio São Francisco, ela corta os dois estados, né? Então, assim, andei muito em Juazeiro, só que vindo mais para como é que eu vou explicar? Mais para dentro do Pernambuco ali, né? Tem-se a cidade de Lagoa Grande, que é a cidade natal da minha esposa, né? Da qual também quero agradecer muitas pessoas que moram lá, né? Inclusive, já deixar um abraço antes que eu esqueça pro meu amigo Isaú, né? Um grande amigo de escola ali desde 2019, era em DHC para sempre. Eu estudei numa escola de referência, viu? Primeira escola de referência do Brasil. Foi no estado de Vermelhos e eu participei da primeira. Top. Isaú também estava lá comigo. Assim, ó, lá nessa cidade onde eu estudei, né, eu tinha cerca de uns 15, 16, 17 anos, eu acho, na época. Eu não sou muito bom de datas, tá? Então, se eu errar, mas era mais ou menos isso. Lá eu conheci essa igreja batista, né? O qual o pastor Antônio Manuel era o pastor da época. E lá eu me converti, né? Fui nesse jogo de futebol, o Felipe me chamou e aceitei Jesus lá, no campo de futebol. Beleza. Mas assim, eles fizeram um convite? Não, foi bem natural. Na hora da oração, no final? Não, foi no início do futebol. Eles falavam assim, vamos fazer uma oração? Vamos fazer uma oração. E aí o pastor Antônio Manuel orou, né, agradecendo a Deus pelo dia e pedindo para cuidar do futebol ali, né, para ninguém se machucar e tal. No fim da oração ele falou, olha, se tiver alguém aqui que quer aceitar Jesus, né, um convite clássico naquela manhã de domingo, e eu levantei minha mão e falei, eu quero aceitar Jesus. Quero aceitar Jesus. E fui e mudou minha vida para sempre. E foi o ponto inicial. Uma coisa que eu quero deixar claro, pastor Marcelo, é assim, ó. Eu vejo muitos testemunhos de pessoas que dizem, né? Eu fui no quinto inferno, pra dentro, conheci Satanás, voltei hoje, pra glória de Deus, estou servindo ao Senhor. Cara, eu nunca fui no inferno. Nem quero ir, né? Nem quero ir, nem quero ir. Mas assim, ó, eu nunca fui um cara de bagunça, sabe? Mesmo antes da conversão. Lógico, eu sou pecador, né? Eu não quero tirar esse mérito. Eu sou pecador, sim. E pela graça de Cristo, eu hoje tenho uma vida maravilhosa. Mas assim, antes de você se converter... Eu não vivia em festa, eu não mexia com droga, eu não fazia nada, sabe? Cara, eu fazia uma coisa... Mas mesmo assim... Não chegou a servir outra religião e frequentar algum outro tipo de coisa? Não, aí assim, frequentar eu nunca frequentei. Minha família, minha mãe participava de rodas ali, eu não sei exatamente na época o que era o nome, mas eu sei que era de cunho, tinha aquelas rodas de baiana, era terreiro de macumba, né? É porque existe uma classificação ali, eu não quero, né, ser ignorante aqui no que eu falo, então tem que cuidar muito das minhas palavras, mas era um terreiro, né? Minha mãe frequentava terreiro, ela começou a frequentar, se eu não me engano, por causa minha mãe é separada do meu pai, né? Já quero deixar um abraço a minha mãe Maria Ilza, a senhora é maravilhosa, eu amo muito a senhora, né? Meu pai também, Gilmar Vicente, um homem reto, né? Assim, são pessoas que eu amo. Eles se separaram, quando eles se separaram, né, minha mãe passou a frequentar esses lugares. E assim, eu sofri muito, né? Embora eu tenha falado antes que eu nunca fui no inferno porque eu escolhi, mas eu sofria muita retaliação desse lugar que minha mãe frequentava, né? E depois disso vem as brigas, né? Eu me lembro muito triste, uma vez que eu cheguei na minha casa, eu estava na casa da minha avó, que era muito longe, né? Era em uma ilha, a Ilha do Pontal, e eu vim para minha casa e tinha uma mancha de sangue na parede. E minha avó disse, olha, isso aqui foi o seu pai que tentou matar a sua mãe. Meu pai deu uma marretada, né? Segundo a minha avó, que não é nada sutil, né? Um beijo, vó, dona Raimunda aí. Hoje cristã, hoje já sabe lidar com as palavras, é muito bom. Mas na época ela não sabia muito lidar, né? Eu, uma criança, ela falava, seu pai deu uma marretada na cabeça de sua mãe, tentou matar a sua mãe. E tinha sangue na parede, isso ali me deixou muito assustado, né? Para uma criança, né? Sim. E eles se separaram, né? Pra mim foi muito trágico.
enquanto criança, ver o meu pai e a minha mãe, minha casa, sendo dividida. E eu ter que escolher com quem que eu vou ficar. Saber, eu vou ficar com meu pai, com minha mãe. Sim, ó, se alguém que está assistindo esse vídeo passa por essa situação, creia no Senhor. Se eu posso deixar alguma palavra, é isso. O Senhor vai forjar o teu caráter e quem você vai ser mediante essas situações. Não só isso, mas situações difíceis na qual eu posso passar e você também pode passar. Véi, creia em Deus. O Senhor tem um plano, né, sobre sua vida. Ele não fez você em vão, assim como ele não me fez. E assim, na época foi muito ruim, né? Eu me lembro muito bem de uma vez que eu olhei pela janela, meu pai estava brigando com a minha mãe já frequentava esse terreiro, e ela era possuída, né? Eu me lembro, meu irmão Rogério, um abraço, meu irmão amado, minha irmã Raniéria, eu sei que eles se lembram, né, das vezes que minha mãe era possuída, né, por um espírito, e era muito louco. A gente tava de boa em casa assim, escutava um barulho, ela caía no chão, desacordada, e voltava com as feições assim, com os trejeitos como se fosse uma criança. Eu quero pipoca. E ela pedia pra minha irmã fazer pipoca, né? Minha irmã fazia pipoca, ela gostava muito de pipoca. Uma vez ela pediu água, minha irmã deu água pra ela e eu me lembro mesmo como se fosse ontem. Ela, depois de beber 2 engolinhos d'água de um copo grande, assim, um copo semelhante a esse, ela jogou por cima do muro, assim, num caminhão que estava passando. Assim, coisa de criança, sabe? Mas era uma entidade. Dali eu já comecei a ter experiências com essas coisas. Mesmo ainda não sendo cristão? Era criança na época, meu Deus, sabia quem era Jesus, né? Mas nunca tinha me achegado a ele. Não tinha relacionamento com Jesus. Mas eu creio que isso tudo já fazia parte do plano dele. Para que eu pudesse me achegar a ele, ele ia, né, fazer eu passar por isso tudo. Estreitar o caminho ali para ti. Isso, para me poder, quando chegar a ele, saber de fato quem ele é. Senhor dos senhores. Sim. O Todo-Poderoso, né? Que manda o que ele manda, ninguém desmanda, né? E eu tive que aprender quem era o Senhor, né, já a partir disso aí. Hoje faz muito sentido, mas na época não fazia, porque eu era só uma criança. Quantas vezes eu fui dormir, na sala de casa tinha um sofá, e eu deitava naquele sofá, meu irmão saía jogar bola, meu pai na época trabalhava numa empresa, eu nem sei se eu posso falar o nome da empresa, não vou falar porque a empresa existe hoje ainda, é uma empresa de ônibus lá em Petrolina. E ele trabalhava como moleiro nessa empresa, muito conhecida, e ele ficava às vezes... Como o quê? Muito conhecida. Não, ele trabalhava com... ele era moleiro. É incrível, né? O que é moleiro, ele cara? Ele mexe na parte de suspensão. Tá, na parte ele manja muito parte de suspensão, Chama mecânico hoje, né? Hoje já engloba mais assim, mas na época eu lembro que ele era moleiro. Aí os caras chamavam ele de Gilmar Moleiro. Ô, Gilmar Moleiro. Aí ele mexia na parte de molas dos ônibus. E ele às vezes fazia hora extra, voltava, sei lá, 3, 4 horas da manhã. E minha mãe trabalhava no shopping na época, no shopping da cidade, né? E também fazia hora extra, voltava essa hora da madrugada. E eu, uma criança ali de, sei lá, 9, 10 anos, estava em casa sozinho, né? Minha irmã saía, meu irmão saía. Eu tinha medo de voltar para casa. Eu não sei se eu já falei isso para minha mãe, né? Não sei se eu falei isso para meus irmãos, mas eu tinha muito medo de voltar para casa à noite, porque eu sabia que eu ia estar sozinho. E era quando eu estava sozinho que aquelas coisas aconteciam. Tinha um sofá lá na frente, na sala de casa, e na frente a TV, e por trás da TV tinha uma cortina que cobria toda a parede. Eu me lembro que eu deitava naquele sofá e com a esperança de só dormir, né? Só dormir. Eu tava cansado, às vezes corria na rua, criança. E cara, aquela cortina ela ia e voltava. E aquilo me chamava a atenção. O que eu tinha de sono já tinha ido embora. Ele começava a me chamar a atenção. Por trás da TV, assim, ó, balançando. Tinha uma hora que a cortina voltava e parecia que tinha alguém atrás da cortina. Sabe o formato de uma pessoa, assim, em pé? Aquilo ali já ia angustiando meu coração. Que eu sabia que isso ali não era normal. A cortina já tinha ido e voltado 3 vezes e não tinha nada. E agora tinha aquele monte ali. Até que a cortina chegava mais perto. A cortina voltava. A cortina chegava mais perto. Cara, quando a cortina chegava tão perto de mim assim, eu sentia o vento passando assim, eu fechava os olhos e apertava para ver se eu conseguia dormir. Quantas vezes eu fiz isso?
quantas e quantas vezes. Pesadelos e pesadelos que vinham por causa que a minha mãe dava uma brecha, né? Ela frequentava esses lugares. Por frequentar esses lugares, ela dava, assim, ó, todas as pessoas que vão, não, eu vou conhecer um terreiro, vou conhecer uma religião diferente. Cara, você não vai só conhecer, você participa. Sabe? É como quando o Senhor me chama para a mesa do Senhor. O Senhor não me chama para a mesa do Senhor para mim ficar sentado olhando para o Senhor sem comer nada. Uma vez que você me chama que eu sento na sua mesa, eu já faço parte daquilo. Então, assim, né? Não, o Romero tá sendo radical. Eu fui só ver um terreiro de macumba. Cara, tu foi. Tu participou, tu viu, os teus olhos viram. Não tem como desver. Né? Uma coisa que a pastora André... Um outro abraço para minha pastora hoje, a pastora Andréia, né? Me ensina muito, muito, muito. Meu Deus, grande profeta de Deus. Deixar um abraço para o pastor André, pastor Patrick, meu pastor presidente aqui do Projeto Fome de Amor. Uma coisa que a pastora André me ensinou foi isso, né? Não tem como desver. Cuide do que você vê, porque os olhos, a Bíblia fala que são a janela da alma. Sim. Então, aquilo que você vê vai ficar para sempre em você. Então, escolha os lugares onde você quer ir. Cuide, né? Porque isso vai fazer parte de você para sempre. Não tem como desver. Então... Minha mãe participava disso e aí, como reflexo, eu sofria muito. Foi afetado. Criança. Isso. O mundo espiritual se abriu para mim muito cedo, muito cedo. Eu vi essas coisas, participei. Uma vez minha mãe levou pro terreiro de macumba e, assim, eu falo terreiro de macumba na ignorância, tá? Se alguém entende mais, me perdoe, né? Mas o terreiro lá que minha mãe participava, eles não faziam as macumbas. Eu nunca vi, na verdade, né? Não sei se eles faziam. Eu nunca vi, mas eu vi muita dança em que eles recebiam as entidades, né? E ficavam rodando, as mulheres com os vestidos branco grande. Tinha um cara lá chamado Pai Terreiro, né? Que é chamado... Como que é o nome que se dá? É Pai Terreiro mesmo, né? Chama. O pessoal fala Pai de Santo. Pai de Santo, esse é o termo. Tinha um cara lá, Pai de Santo. Uma vez minha mãe levou e eu tava entre a dança e a cozinha. Eu queria chegar lá na cozinha. Só que eu tava lá de cá e eles estavam dançando bem no meio. Eu falei, cara, quando aquela mulher rodar aquele vestido, que ela abriu uma brechinha assim, eu vou na cozinha tomar uma água, sei lá, nem lembro o que eu queria fazer. Se eu queria ir no banheiro, sei lá. A mulher rodou. Quando ela rodou lá, que eu vi a brecha, eu fui. Quando eu fui, o Pai de Santo tava por trás da mulher, eu não vi. Mas aquele cara me deu um cascudo, velho. De cima pra baixo, com o dedo alterado assim, ó. Maluco, mas isso ali dói até hoje. Sério mesmo, pensa numa dor. Aí eu fiquei com raiva. Hoje eu quero perdoar ali o cara que eu não sei como é o nome dele, mas... Mas assim, ó... de toda essa experiência que você viveu aí na parte espiritual, você teve toda essa experiência, me conta como foi a tua experiência no sentido depois que você conheceu Jesus. Aí pra frente, assim, como é que foi, né, o nível de revelação que Deus, o teu nível de entrega, né, como é que foi que quem discipulou você nos teus primeiros passos ali? Vamos falar sobre essa situação. Assim, ainda bem, né, que o senhor me direciona, que senão eu não sei muito bem, né, lidar com assim... Eu fico um pouco nervoso. Tu é um historiador, né, cara? Então você vai contando história e aí você vai... Mas vai me ajudando aí, Não, fica tranquilo que a gente tá aqui pra... É isso aí. Vai lá, vamos lá. Vamos lá. Então, né, essa parte da minha infância, né, já foi ali eu creio que um norte do plano de Deus para abrir o mundo espiritual para mim. Tá aí, vamos lá do teu testemunho do teu nascimento. O do nascimento. Aí, vamos dar que aí dá para você começar aí até chegar na tua conversa. Pronto. Eu vou tentar não dar tantos detalhes. Vamos lá, então. Não dar tantos detalhes. Vamos lá. Existe uma canção que eu estava cantando agora há pouco, né, antes de gravar, que me faz referência disso. Da minha cidade natal, que é Petrolina, né, que eu amo de coração Petrolina. Existe a cidade vizinha, que já é Bahia, que é Juazeiro, né? Como eu expliquei, só o rio e a ponte, que a ponte liga as duas e o rio é o que corta o Pernambuco da Bahia, Juazeiro da Bahia. Eu nasci em Pernambuco, eu sou natural de Petrolina, porém, na época, a maternidade em que eu fiquei era em Juazeiro.
Juazeiro da Bahia. Tinha que atravessar a ponte para ter acesso a ela. Isso, o único acesso ali de Petrolina, assim, a pé, né? Viário, é a ponte. Então, quem mora em Petrolina, né? Que o pessoal, meus amigos são de lá, da região ali, vão saber. A ponte que liga Juazeiro e Petrolina, hoje ela já foi trabalhada. Ela foi trabalhada, né? Ela foi mudada. O governo mudou ela lá para melhorar e tal. Mas antes ela levantava, era coisa bem top, assim. Na época que eu nasci com grandes problemas, né? Respiratórios, enfim, uma manada de problema ali. E o médico disse para minha mãe que me contou essa história, né? Mãe disse que eu não tinha expectativa de vida. O médico falou: olha, esse menino não vai viver, né? Uma frase bem dita lá no Nordeste: menino não vai vingar. Não vai vingar, não, vai morrer. E eu fiquei entubado, né, durante bastante tempo. E o médico falou: olha, vamos dar um leito para ele, né, para ver se vive. Mas tem muitas crianças que precisam do leito, né? E assim, mais hora ou menos hora a gente vai ter que desligar os aparelhos e deixar o menino, né, morrer. Minha mãe não desistiu de mim. E é por isso que eu amo, de fato, minha mãe. Muito minha mãe. Ela nunca desistiu de mim. E, meu Deus, agora em dezembro eu tô indo em Pernambuco. Eu vou abraçar, cheirar e beijar ela de novo. Mãe é top demais. E ela falou: não, beleza, vamos ficar aí. Eu vou ficar vindo visitar ele. Véi, mãe trabalha no shopping Petrolina. Ela tinha que vir de pé, que na época a gente era pobre, né? Não tinha carro, moto nem nada. Era a pé, tudo era a pé. Ela vinha de Juazeiro, do shopping, de Petrolina. Vinha do shopping Petrolina andando até Juazeiro. Só quem mora lá que sabe a distância. Eu não sou muito bom de base, mas eu chuto que do shopping de Petrolina até a maternidade que você nasceu. Onde eu nasci, onde eu fiquei lá, dá, acho que uns 9, 10 quilômetros, eu acho. É muito longe. E manhã me contou uma história, quem mora lá em Petrolina sabe, tem um lugar que os pedestres passam na ponte, né? Tem um à direita e um à esquerda. Os carros passam no meio, né, a pista, e dos lados a passagem de pedestre. A passagem de pedestre, eu acho, hoje ela foi alterada, eu acho, ela tá maior. Mas ela era bem menor, assim. Eu acho que não dá 1,5 m, eu acho, né? Eu não lembro, assim, não sei exato. Mas não dá 1,5 m, não, assim, é um pouco curto. E manhã conta uma história que minha avó, elas revezavam, né? Minha avó e minha mãe revezavam para estar comigo lá, para ver se eu morria de uma vez ou se eu ia ficar bom. Aí tinha que ter alguém ali sempre por perto. Minha avó ia pela manhã e ela voltava para descansar, minha mãe ia. E aí elas faziam esse cruzamento. Nesse dia elas se enganaram, né? Deu errado a comunicação delas, e as duas houveram de se encontrar na ponte, né? E aí, quando elas estavam na ponte à noite, né, ali 6 horas, que nem eu falei pro senhor, né, 6 horas lá no Pernambuco já é de noite, é escuro. Aqui é de dia ainda, é estranho. Aí elas se encontraram, já ali no escuro, né, e ouviram uma mulher vindo gritando do lado de Juazeiro, vindo gritando socorro, 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 pro lado de Petrolina, correndo, desesperada. Minha mãe falou que a roupa dela estava rasgada, parecia que ela tinha sofrido algum assalto, alguma coisa. E minha mãe e minha avó se abaixaram ali naquele cantinho, nesse pequeno espaço, se abaixaram, uma abraçou a outra e ficaram com medo. Quando elas olharam, depois que a mulher passou, quando elas olharam, vinha um cara com um facão grande, provavelmente para matar aquela mulher ou qualquer outro que entrasse no caminho dele. E aí minha mãe e minha avó se abraçaram ali e ficaram com muito medo. O assassino passou e, ao ver delas, parece que ele nem conseguiu enxergar elas, ele não viu elas. E assim, isso é um testemunho incrível. Porque, mediante essa situação, na época Juazeiro era muito complicado, tinha muita gangue. Hoje ainda tem, né? Mas é bem menos. Tinha muita gangue em Juazeiro, em Petrolina, que eles não se batiam, né? Qualquer coisa dava tiro, dava muito problema. Então, na época tinha isso. Minha mãe podia muito bem ter me abandonado, né? O menino já tá, né, meia vida aí pra morrer. Deixa eu morrer, né? E vamos seguir a vida, vamos viver seguro, pra não precisar estar fazendo isso todo dia. Cara, minha mãe não me abandonou, minha avó não me abandonou. E é isso que, meu Deus, meu coração pula
Porque eu lembro, sabe o que o Senhor fala? Ainda que o teu pai e a tua mãe te abandonem, eu não te abandonarei. Meu amigo, se minha mãe, que é maravilhosa, houver uma chance um dia dela me abandonar, sendo quem ela é, maravilhosa, se ainda houver uma chance, Deus jamais me abandonará. Então, meu amigo, é por isso que eu amo Ele muito. Porque se eu já amo minha mãe, que me deu a luz, imagine Ele que planejou toda a minha vida. Tá? E isso só me faz me apaixonar cada vez mais por Jesus, por quem Ele é, né? Então, essa situação aí foi uma das situações que minha mãe me contou, né? No meu testemunho de vida. E ela não desistiu de mim. Passando um tempo, curto prazo de tempo, o médico falou que de fato ia ter que desligar os aparelhos. E eu ia morrer, porque eu só estava respirando por causa dos aparelhos. Mas isso já fazia um bom tempo? Tipo, que você estava lá nos aparelhos? Isso. Assim, ó. Não era muito tempo. Minha mãe falou que, se eu não me engano, era em torno de ter uns 3 meses só. Uhum. E minha mãe fazendo esse percurso todo dia, né, tal. E o médico insistindo para desligar, porque tinha outras crianças que precisavam do leite. Sim. E como eu já né, tava mais para lá do que para cá, então deixava logo isso embora para ver uma criança que tinha mais possibilidade de ficar vivo, de viver. E aí o médico insistiu e falou para minha mãe, vou desligar os aparelhos. No dia que o médico foi desligar os aparelhos, minha mãe foi chorando, minha avó, minha família... que quando desligasse, o médico já tinha feito os testes, né? Meu corpo não correspondia, eu ia morrer. Ali era o fim de Romero. O médico desligou os aparelhos. Respirei. Primeira vez que você tinha respirado sem aparelho, então. E foi um milagre. Que top. Senhor, é muito maravilhoso. Foi maravilhoso. Depois que eu me converti, né, depois que eu aceitei Jesus lá no futebol, né, mergulhando no Senhor, orando ao Senhor, o Senhor me deu um sonho sobre esse dia, quando eu era criança. No sonho, eu vi o quarto da maternidade. Nossa, eu nem vou falar o nome da maternidade, que eu não sei se existe hoje, mas acho que não existe mais. Eu vi o quarto, eu vi as incubadoras ali, um bebezinho do meu lado. Vi o bebezinho do outro e vi assim, é como se eu estivesse lá no sonho. E eu vi, uma enfermeira veio e saiu. Quando aquela mulher saiu, eu lembro, a porta era bate e volta. Sabe aquelas portas bate e volta de hospital? Você faz assim? Eu não sei nem se tem nome. Porta de faroeste. Pastor chama de porta de faroeste. Pois bem. Aquela porta, a enfermeira saiu, ela foi. Antes da porta voltar e se fechar, entrou um vento no quarto. Cara, aquele vento veio pro primeiro canto. E eu acompanhava, ainda bebê, eu acompanhava ele com os olhos. Ele veio pro outro canto. E eu acompanhava. Ele veio pro canto de cá e eu acompanhava. Ele veio pro canto de lá. E ele fez esse percurso. Quando ele fez esse percurso, ele veio até mim e entrou no meu nariz. E eu respirei. Cara, o sopro do Espírito me reviveu. Então, depois desse sonho, o Senhor me fez entender que Ele soprou em mim o sopro de vida e por isso eu não morri quando o médico desligou os aparelhos. Ali, o Senhor estava testificando para mim, olha, eu tenho um plano para você. Por isso você vive. É por isso. E isso eu já quero deixar claro para todos os telespectadores e todas as pessoas que assistem esse vídeo. Se você vive, se você existe, se você está, né, aqui nessa terra, o Senhor tem um plano para você. Você pode ser obra de acaso, você pode ter nascido de uma maneira trágica, não importa. Se você vive, se você existe e essa palavra chega até você, tenha a certeza de que Deus tem algo planejado para você. Assim como Ele tem para mim, assim como Ele tem para o pastor Marcelo. Né? Só que uma coisa, meu irmão, uma coisa é você ouvir o meu testemunho e gerar fé em você. Isso é bom, isso é maravilhoso. Outra coisa é você viver os milagres que o Senhor tem para você. Viva, busque o Senhor. Viva tudo aquilo que o Senhor tem planejado, sabe? Né? Eu gosto de fazer uma analogia que o Senhor tem uma bolsinha de bênçãos, né? De coisas para você viver. Ele tem uma bolsa para mim.
E aí, a partir do momento que eu vou buscando ele, vou vivendo nele, ele vai tirando da bolsa aquelas bênçãos e eu vou vendo. Uma dessas bênçãos foi meu momento de nascimento, né? Que eu nasci com essa questão. O Senhor tirou uma bênção e aquilo era o fôlego de vida. E eu vivo hoje, porque o Senhor me deu vida naquele dia. Tá, esse foi o meu primeiro testemunho de vida. Beleza. Depois que o Senhor me revelou isso, né? Continuei buscando a Ele incansavelmente. Jejum, oração, súplicas diante do Senhor. Me acheguei mais da igreja, dos irmãos. E aí o Senhor só foi acrescentando. Essa bolsinha do Senhor foi gerando mais bênçãos na minha vida. Uma das bênçãos também, né? Que me aproximou mais do Senhor, né? Foi por causa do pastor Fábio Ferrari. Esse cara é incrível, é um homem de Deus, né? Após, né, aceitar Jesus ali na Batista em Vermelhos, eu mudei, fui morar em Petrolina com a minha família. Eu me lembrei, desculpa, me lembrei que quando você falou do pastor Fábio Ferraz, né? Eu falei, oi, a gente tem o Patrick Poste. Pastor Patrick é o... Pastor Patrick é o nosso pastor hoje, né? É o Patrick Poste. A piada do pastor Marcelo, pra ficar registrada. Lá era Ferrari, aqui pra nós é um Porsche. Quero deixar um abraço, meu pastor Fábio. Cara, é um grande homem de Deus. Eu sei que o senhor vai assistir esse vídeo. Eu quero deixar aqui, assim, tão claro o quanto... né, eu vi Deus no Senhor e hoje faz parte do meu caráter tudo aquilo que eu vi, quando eu vivi na casa do Senhor. Eu vou contar a história dele. Mudei, né? Aceitei Jesus em Vermelhos e ali ainda não tinha uma vida tão próxima de Jesus assim, né? Assim que eu aceitei. Depois, como eu falei, fui buscando o Senhor e o Senhor me deu esse sonho de revelação de quando eu era bebê e aí fui buscando cada vez mais. Mudei para Petrolina. De Petrolina, né? Ali eu não frequentei uma igreja, eu ia em algumas igrejas, mas não frequentei firme assim, mano, que nem eu fazia na Batista e tal. Daí de Vermelhos, de Petrolina, mudamos para Vermelhos, né? Em Vermelhos eu morei com a minha avó, na verdade. E assim, com a minha avó, foi a época de 2009, se eu não me engano. Que aí eu conheci aquele cara que eu falei, o Isaú, né? Estudávamos na escola de referência. A gente entrava 8 horas, 7h30 da manhã e saía 5 horas da tarde. Na época, o governo estava implementando integral. Ensino integral. Era a primeira escola, foi ali em Vermelhos. Era em DHC. Escola do meu coração, existe até hoje. Ótimos professores maravilhosos. Aí, assim, mudamos para lá, né? De Vermelhos. Daí lá eu frequentei a Batista. Da Batista, voltei para Petrolina. Eu estou encurtando, né? Porque se eu for contar tudo, meu Deus, vamos passar 3 dias aqui de live. Então, assim, né? Mudei para Vermelhos, de Vermelhos voltei para Petrolina de novo. Isso em intervalo de anos, né? 5, 6 anos cada lugar, 4. Não sei exatamente agora. E aí, quando eu fui para Petrolina, né? Eu recebi uma proposta de emprego. Na época eu era novo, eu não sei, tinha uns 16, 17 anos. Do meu tio Edno, né? Quero deixar um abraço para tio Edno, tia Eliane. Meu Deus, minha tia, irmã da minha mãe, tia Eliane. Mulher maravilhosa. Me ensino em casa, me ensinou muito sobre Deus, sem ter que falar, sem ter que pegar uma Bíblia e ficar lendo para mim todo dia. Ela vivia. E ela viver, né? Eu ver ela viver o Evangelho fez eu entender quem é Jesus em amor. Em amor. Porque tia Helene ama, e eu amo a senhora tia Helene. Beijo, né? Pra todas. Minha tia, se eu não falar das outras, a tia Dênia também é maravilhosa, a senhora é maravilhosa. E assim, velho, minha família como um todo, né? Eles, lógico, eu não quero macular, dizer que a gente é uma família maravilhosa. A gente não é, a gente é uma família comum, a gente tem muitos problemas, mas são pessoas maravilhosas que moldam o meu caráter, né? Com o jeito delas viverem. Tia Dênia, tia Ellen, tio Edno, tio Reis, meu pai, minha mãe, meus irmãos, Rogério, Ranieri, meus primos, Sony Everton, Carlos Filho. Meu Deus, eu amo vocês todos. Eu não vou falar o nome de todos, senão a gente vai perder muito tempo aqui, mas eu amo vocês muito, tá? Mas aí, voltando lá ao pastor. Pra não me perder. O pastor, né? Isso, aí em Petrolina, né, eu fui morar num municípiozinho em Petrolina chamado Serrote do Urubu, né? Eles chamam Serrote de Jesus e Serrote do Urubu. É um municípiozinho pequeno. Ali eu morei 1 ano trabalhando para o meu tio Ed, que fez a proposta para eu trabalhar para ele. E era assim, a empresa era bem aqui, sabe? Deixa eu ver se dá para ver. Era bem aqui.
Em frente do lado da empresa, colado muro com muro, outro estabelecimento era a igreja que eu frequentei. Que na época era Batista, eu acho que era Batista Independência, se eu não me esqueço. Do pastor João, um homem abençoado de Deus também. E do lado a empresa que eu trabalhava era aqui, do lado da empresa que eu trabalhava era a igreja que eu frequentava, e atrás da empresa que eu trabalhava, né, saía da empresa, ia pelos fundos, tinha uma casa lá, era a casa que eu morava. Então, durante 365 dias daquele ano, meu percurso era de casa para a loja, trabalhava o dia, saía da loja, vinha para casa, tomava banho e ia para a igreja. Durante um ano, loja, casa, loja, casa, casa, igreja. Igreja, casa, loja, casa, igreja. Um ano nisso. E era muito bom, porque meu tio confiava muito em mim, eu regia a empresa, ele vinha mais só buscar os lucros e deixar material. E eu tinha muito tempo para me conversar com Deus. E isso ali estreitou muito a minha relação com Deus e foi maravilhoso. Pensa em um ano em que eu consegui chegar muito perto de Deus. Eu jejuava com muita frequência, né? Não que eu não jejue hoje, mas antes era bem mais frequente isso. Daí isso ali me dava sonhos, me dava revelações. Eu conversava com o Senhor, assim, meu Deus, era tão palpável assim, mais do que hoje, né? Não que hoje eu não esteja tão diante do Senhor, mas são períodos. É que não o Senhor me Tu tinha mais tempo na época, né? Deus acabou te dando essa oportunidade para te construir algo nele, né? Isso, exatamente. Eu acho que uma coisa decorre da outra, né? Na verdade, para ele construir algo em você. Isso. Como eu tinha muito tempo em oração, então eu falava com o Senhor e no jejum, quando jejuava e orava, ele me respondia. Então eu estava mais suscetível, meus ouvidos estavam mais abertos. Hoje, como eu tenho casa para cuidar, tenho trabalho, não estou colocando como desculpa, mas é real. Eu tenho menos tempo para me dar ao Senhor. Lógico, enquanto eu estou trabalhando, né? Tem uns crentes que ele queria, irmão, tem que orar constante enquanto trabalha. Eu sei, irmão, eu sei. Eu faço isso, né? Mas não é uma coisa especial, como você dar todo o seu dia para o Senhor, né? Como era antes, né? Hoje não é igual, são duas situações diferentes. O tempo é outro. Eu também já não sou mais o mesmo, né? Sou um cara um pouco mais vivido, então, enfim, tudo isso muda a situação, Então, mediante isso, esse ano, né, dado ao Senhor, um ano sabático, uma vez eu fui para a igreja ali e foi convidado um pastor de fora. E, cara, a igreja estava lotada, porque era festa. E, assim, parecia que não tinha ninguém na igreja na hora que o cara começou a pregar. Parecia que só tinha eu sentado na cadeira. Não sei se você já sentiu isso, mas eu acredito que não só eu, outras pessoas também. Eu senti quando Deus usou aquele cara ministrando para falar comigo. E a palavra do cara não era outra. Era assim: sai da tua terra, do meio da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Que é uma palavra bem conhecida. Deus falou a Abraão, né? Isso, Deus chama Abraão para sair de Ur dos Caldeus e vir para uma terra que o Senhor vai mostrar para ele. Então, o contexto que ele pregava era sobre isso. Mas para mim, dentro do meu coração, parece que Deus estava olhando para mim assim e falando: Romério, sai daqui. Que a minha família morava ali na região, né? Então eu estava no meio da minha parentela. Sai do meio do teu povo e vem viver algo que eu tenho maravilhoso para você, em uma terra nova. Isso ali foi real para mim. Eu chorava rios, mas eu chorava e desaguava. Eu parecia que estava desidratado de tanto chorar. Chorei muito. Terminou o culto, aquela sensação continuou dentro do meu coração. Sabe? Ainda estava vivo, a brasa queimando. Meu Deus. E eu perguntava: Senhor, onde é? Onde é a terra? Onde é que o Senhor quer que eu vá? Porque, né, como eu estava em constante oração, como eu estava em constante jejum, eu estava muito aberto ao Senhor. Se o Senhor dissesse assim: Romério, larga tudo e vem para aqui, eu ia, velho. Eu ia. Não que eu não faça hoje, ainda faço. Tá? Se eu entender que o Senhor me chama e eu ouvi como eu ouvi naquela época, a convicção que Ele me deu, nada me segura, né? Diante do Senhor, né? Quando eu tiver certeza absoluta que foi Ele, a voz dele. Então, isso ali ficou. Acabou o culto, todo mundo foi embora, eu fui para casa, mas isso ali continuou. Aquela chama, e eu, Deus, onde é? Deus, passei a madrugada naquele dia, orando: Deus, onde é o lugar? Onde é o lugar? Senhor, mostra-me para onde é que eu tenho que ir.
Por que o senhor quer me tirar daqui? Eu nem indagava muito, sabe? Nem era tanto porquê, como, era mais quando e onde. Quando e onde. Falando de... porque eu sou bem Pedro, né? Eu tenho bem o estilo de Pedro, né? Que o apóstolo de Jesus fala, eu vou ter que ser entregue aos homens. Pedro, não, Senhor, nós te protegeremos com o fio da espada, né? Eu sou bem ele, né? Meu Deus do céu. E assim, né? Eu orei muito ao Senhor para saber onde era. Depois de uma semana, eu conheci uma pessoa pelo Facebook, né? Eu era solteiro na época, então estava aberto às meninas, embora tivesse muito direcionado por Deus, né? Era solteiro, então conheci uma moça e ela falou, olha, vem me conhecer aqui na minha cidade, em Nova Descoberta. Aí eu falei, posso ir, né? Na época eu tinha acesso ao carro do meu tio, no S10. Eu posso ir. Onde que fica? Ela falou, olha, fica entre Petrolina e Lagoa Grande. Só que como eu trabalhava com meu tio, a gente entregava muito móvel naquela região, eu sabia que não existia nada entre Petrolina e Lagoa Grande. Eu digo, a gente pega a BR aqui, a gente sai daqui e vai pra lá. E eu nunca vi nada, nenhuma entrada. Não existe nada aí. Ela falou, não, existe um povoadozinho aqui. Assim, me deu o norte ali. Na época não existia localização do WhatsApp, né? Senão teria sido mais fácil. E aí então vou procurar esse lugar. Cara, tiramos um dia lá, peguei. Quando eu ia passando assim, vi uma plaquinha. Não é maior do que, acho que não dá um metro de placa, não. Não sei, acho que é 1 metro, sei lá. Eu sou muito ruim de base. Eu falo assim, metragem, eu sou muito ruim. E é pequenininho assim, tem o nome Nova Descoberta e é uma entradinha assim. Foi uma nova descoberta. Exatamente. Foi uma grande nova descoberta na minha vida. Eu fui conhecer essa menina, né? Vi a plaquinha lá, entrei. É incrível, véio. Nova Descoberta é muito top. É um povoadozinho assim, muito aconchegante. O povo abraça, né? Não é um lugar extravagante, você não vai ver apartamentos, arranha-céus, não. Nada luxuoso. Não, nada luxuoso. Mas aconchegante por causa das pessoas. Exatamente. Também não é miserável, né? Tu não vai ver as casinhas caindo de pedaço, não, mas assim, a vida média do povo não é rica, né? É mais as pessoas que têm mercado, tal, que tem umas casinhas melhor, mais bonitas, que tem seus é mais bonito, assim. Enfim, daí fui conhecer esse lugar. E ela, sabendo que eu era cristão, né? Ela só ia na igreja assim, não frequente, né? Ela ia esporadicamente, que me falaram depois. E aí ela, sabendo que eu era cristão, né? Doida pra me abraçar, falou, vamos na igreja? Vamos na igreja? Eu fiquei, será que essa menina acerta, senhor? Me chamou pra ir pra igreja, tem chance de ser, né? A minha amada, a minha noiva. Aí fui na igreja com ela. Ela não é a pessoa que eu me casei hoje, né? Embora seja uma pessoa muito gente boa, assim, tranquila. Através dela eu conheci a minha amada Eloine, esposa linda, ela só foi a maravilhosa. Incrível a pessoa que minha esposa é. Quero deixar claro aqui gravado que eu sou muito apaixonado por ela e vou ser pra vida toda, pra sempre. Fui na igreja naquele dia pelo convite dela. Cara, quando eu cheguei lá, o pastor Fábio Ferrari estava pregando. E a mensagem que esse cara estava pregando era: essa é a terra que eu te falei. E a sensação que eu escutei um domingo antes, não lembro exatamente se foi bem um domingo antes, mas pouco tempo antes, né, completou. Porque a ministração antes era: sai da tua terra, do meio da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Agora a mensagem era: essa é a terra que eu te falei, vem e fica aqui. Então a sensação voltou, o fogo no peito começou a queimar como antes. E águas, e dá-lhe chorar, porque eu estava entendendo. Eu estava ouvindo o Senhor falando para mim: filho, é aqui. E a garota do teu lado sem entender. E a menina sem entender. E eu se derramando, chorando ali em águas. E a menina sem entender, né? Mas eu sabia o que o Senhor estava falando, o que o Senhor estava falando aqui dentro. E isso tinha sido a tua primeira visita naquela igreja? Primeira. Nunca, eu nem sabia que Nova Descoberta existia, né? Ali eu fui, esperei terminar o culto, chamei o pastor Fábio, que não me conhecia, e falei para ele: pastor, prazer, meu nome é Romério, a partir de hoje eu sou o novo membro da sua igreja. É o que eu acho incrível no pastor Fábio, ele soube me abraçar. Porque assim, é complicado, né? Para um pastor que só quer gente na sua igreja, isso é normal.
né? Qualquer pessoa chega e vem, vai estar somando ali, vai ser uma pessoa a mais, ele quer números, né? Então, para o pastor Fábio, não. O cara me discipulou, velho. O cara me chamou de perto. Ele me deixou ver ele de perto. E assim, ó, é muito complicado você... Foi esse que você morou na casa dele? Isso, esse mesmo. Morei 6 anos com o pastor Fábio. E aí, assim, conta como foi assim. Quando você chegou com ele e falou? Foi conversou incrível, com ele? Incrível, foi incrível. Sabe por quê? Você tinha essa admiração por ele porque você não, via na Jesus época, na época eu não tinha essa admiração, né? Eu tinha acabado de conhecer o cara. Sim. Na época eu não tinha. Então, mas eu falei pra ele, falei, olha, vou frequentar a igreja aqui. E aí ele, opa, varão, seja bem-vindo e tal. Mas assim, por quê, né? É uma pergunta que eu acho que todo pastor deveria fazer para uma ovelha que chega na sua igreja e que quer participar, né? Por que você veio parar aqui, né? Por quê? Como é que tu veio chegar aqui? Saber a história, sentar e discipular. Porque Jesus fazia isso, velho. Né? Eu vejo ali na Bíblia, quando Jesus vai chamar Pedro, Jesus vai no trabalho, cara. Vai lá, vê ele pescando, pede para ele jogar a rede do lado que Jesus sabia que tinha peixe. Então, e depois chama o cara. Farei de você pescador de homens. Então, eu vejo que o primeiro contato de Jesus com os seus discípulos não é um contato de longe, né? Ele revela para o cara que ele sabe quem que o cara é, né? Com Mateus, cobrador de impostos, também não é diferente. Não é diferente. O convite de Jesus, né? Depois ele faz Mateus entender quem ele é, né? E uma vez que você entende de fato quem é Jesus e o que ele quer com você, meu amigo, se você entende, você nunca mais sai dele. Não existe outra opção que não seja ele, depois que você o conhece de fato, né? Então, comigo não foi diferente, né? E eu agradeço a vida do pastor Fábio, porque inicialmente ali eu falei para ele, ó, vou congregar com vocês aqui, tô para somar. Então, ele sentou comigo, ele conversou comigo, ele me conheceu. Aí eu expliquei para ele da história que Deus tinha falado, que eu ia sair da terra que eu estava, ia estar frequentando outra terra, ia estar vivendo nessa terra e o Senhor ia fazer grandes coisas. Expliquei para ele, né, acreditou, recebeu aquilo que eu falei e viveu comigo 6 anos. Eu vivi 6 anos ali em Nova Descoberta. Beleza, primeiro ano eu fiquei ali em Nova Descoberta, minha família tinha muita reclamação. Porque eu sabia, de fato, que o Senhor não queria que eu ficasse visitando aquela igreja. Ele queria que eu fizesse parte de fato. Não viesse no domingo, nem no sábado, nem nos dias de culto, não, mas estivesse integral ali. Né? Durante um ano, né, todos os finais de semana, sexta, sábado e domingo eu estava ali. Eu trabalhava em Petrolina, e assim, de Petrolina para Nova Descoberta, eu acho que dá uns 40 km, eu acho. Dá uns 40 quilômetros. E todos, sexta, sábado e domingo eu estava lá. Virada de ano eu estava lá, eu não estava com a minha família. Aniversário dos meus parentes eu estava na igreja, não estava com a minha família. Aniversário da minha mãe, cara, eu vivi na igreja integral e ali eu vi a mão do Senhor. Vi muito a mão do Senhor. Conheci pessoas que me fizeram se aproximar de Deus, entre eles Marcondes. Cara, eu quero separar uns 30 segundos para falar desse cara. Marcondes, meu irmão Marcondes. Cara, esse cara é incrível. Um cara de Deus. Um cara que tem autoridade em Deus. E que assim, ó, eu me espelho muito nele, velho. Ele é bem escuro, né? Eu chamo ele de Negão, carinhosamente, né? Negão, bicho. Negão é top. Negão, velho, eu te amo, bicho. Eu te amo. Porque é um cara que vive diante do Senhor até hoje. E assim, ó, frequentemente esse ano eu fui lá em janeiro, conversei com ele e o cara ainda é o mesmo. Diante de Deus, sabe? É humano, né? Que tem os seus problemas de pecado, tem as suas dores e problemas, mas o cara vive muito diante de Deus, sabe? Exala o cheiro de Deus. E eu gosto muito de estar perto dele, porque o cara fala de Deus frequentemente, o cara tá mergulhado em Deus, isso é muito bom. Tenha pessoas, né? Se eu posso deixar um conselho aqui, tenha pessoas ao seu redor que exalem Deus. Esteja perto dessas pessoas, cole nelas para que o cheiro do Senhor que está nelas chegue em você. Foi isso que Paulo fez. Não foi isso que Paulo fez? Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele não está chamando a responsabilidade para ele porque ele é ele. Não, ele está chamando a responsabilidade dele para ele porque ele é servo de Deus. Sim. Ele sabia que o Senhor estando perto dele,
sabe, a graça do Senhor estaria impregnada nele. Outros. Isso, a ponto de que quem estivesse também perto dele ia sentir a mesma presença. Mas aí o pastor, no caso, como é que foi essa transição para tu sair da cidade e ir morar na casa do pastor? Um ano depois, né, nesse processo de largando a minha família em tudo, né, se tinha alguma coisa da família eu não participava, eles me reclamavam muito isso. Minha mãe, meu filho, por que você não tá aqui com a gente? Só vive na igreja, só tudo seu é igreja, igreja. Meu filho tem que ter um tempo, você não... Mas eu sabia, cara, quem me chamou. Sabe, quando você tem a convicção, a certeza do que Deus te falou, velho, queima as carroças, os barcos, queima tudo que você tem. E se lança, porque você tem a certeza de quem te chamou. E ele me supriu, velho. Ele me supriu em amor, tá? Ele me supriu em graça. Ele me supriu em alimento, né? Porque eu comia frequentemente na casa do pastor. Embora o pastor não tivesse uma renda tão boa, eu ficava na casa dele. E é isso que, mais uma coisa que me faz amar muito o pastor Fábio. Depois de um ano nesse ritmo, né? O Senhor falou, olha, agora eu quero que você chegue mais perto ainda. Eu nem sabia que era possível, né? E aí hoje, né? O pastor Patrick prega muito sobre as questões das águas, né? Tem a passagem que ele lê ali. Eu não me lembro, não sei se o senhor vai lembrar sobre as águas, né? Existem águas que o anjo chama, se eu não me engano, ao profeta Ezequiel, não tenho certeza. Ezequiel. Isso. E aí o anjo fala para ele, olha, chega mais, e ele vai uma medida, né? E depois ele vai outra medida e ele vai chegando mais profundo em águas, né? E aquilo é o rio de Deus, né? Dá-se a entender isso na passagem. E pastor Patrick prega isso, né? É coisa que eu vivi antes, né? E é muito claro para mim, é muito top. Porque, né, eu já vivi isso, então eu só quero entrar mais, né? E hoje eu agradeço muito ao pastor Patrick, ao pastor André do Projeto Fome de Amor, porque eu tenho conseguido mergulhar no rio de Deus através da vida deles, através do Projeto Fome de Amor, né? Aquilo que eu vejo. Eu não sou um dos caras, né, que tá ali na frente, e nem quero ser, até porque eu acho que chama muita responsabilidade e isso me dá um peso maior, né? Quando o Senhor aprover a ele, né, fazer isso, talvez me levantar um pouco mais, beleza. Mas enquanto não, eu acho mais top ser o cara que não é tão relevante. Sabe por quê, pastor? Porque eu posso falar o que o Senhor me fala e sem puxar para mim nenhuma glória, né? Não que quem esteja lá faça isso, não, jamais, né? Mas assim, você tá entendendo? Eu sumo, que eu acredito que é o propósito do menino dos pães e peixes. Qual o nome do menino que deu os peixes lá pra a Bíblia não fala. Sabe, qual o nome tem nomes de pessoas na Bíblia que não foram citadas, mas que são pessoas importantíssimas para Deus fazer aquilo que Ele quer fazer. Sim. E eu gostaria muito de ser essa pessoa. Sabe por quê? Porque aí não tem perigo do meu ego falar mais alto, né? Então, eu me conheço. Eu sou um pecador. Se me der chance, eu tenho medo de não me controlar, né? Eu sou humano. Então, quanto mais eu consigo ficar ali embaixo dos panos, o Senhor me protege mais ainda, né? E glória a Deus por isso, e eu quero permanecer assim. Enfim. Tá. Me ajuda. Resume lá. Como é que foi o processo de você morar na casa do pastor e tudo mais? Como é que ele te recebeu? O que você falou para ele? Ou ele te convidou? Ele não me convidou, Então, vamos falar ele sobre não me isso. convidou, não. Um certo dia, né? Eu tendo isso no coração de que o Senhor queria que eu ficasse mais perto dele, mais... mesmo que já tivesse tão ativo na igreja, que eu ficasse mais perto. Eu falei, pastor, cheguei no pastor Fábio e falei, pastor, eu vou morar com o senhor. E ele falou, que é isso, varão? Né? O pastor tinha esse jeito de falar engraçado. Como é que tu vai morar comigo, varão? Eu tenho uma filha, ele tem uma filha mulher, Karine. Um abraço pra Karine, pessoa maravilhosa também. Eu tenho uma filha mulher, não vai dar certo isso aí, né? Que eu não assim, ele confiava em mim, porque eu já estava um ano na igreja, assim, uma pessoa, eu acredito que uma pessoa, ela consegue se esconder um mês de quem ela é de fato, assim, para outra pessoa. Ela consegue se esconder 2 meses, 3 meses. Mas, cara, a partir de um ano, tu não consegue se esconder. Tu tem que mostrar quem tu é, sabe?
E eu acho que isso é importantíssimo, né? Então o pastor já sabia quem eu era, a minha essência, assim, né? Sabia os meus pecados, como é que eu errava, sabia onde é que eu acertava mais ou menos e o que ele podia me ajudar. Então ele confiou, velho. O bicho confiou eu morar na casa dele, velho. Assim, é como se tu chamasse uma pessoa que tu, sabe, conhece há pouco tempo pra chegar mais perto. E isso é o que me deixa maravilhado nele. Ele aceitou, velho. Aceitou. Eu morar com ele, foi indo, daqui a pouco eu tava morando com o cara. Quanto tempo foi? Eu morei com ele, cara, eu acho que eu morei com ele, sei lá, uns 2, 3 anos. Eu lembro que eu falei que eu sou muito ruim eu não lembro muito assim de dados, 2, 3 anos, 4 anos, sei lá. E 5 anos, não sei. E assim, ó, o que acendeu Jesus em mim era que quando eu morava com aquele cara, o pastor Fábio, eu acordava às vezes de madrugada pra ir tomar um copo d'água na cozinha. E às vezes o cara tava orando. Se eu chorar aqui, me perdoe, mas eu via Cristo naquele cara muito ascendente. Às vezes por causa dos problemas dele, eu me lembro de uma vez que ele tava chorando na cozinha, e ele é um cara muito forte, ele não gosta de mostrar que é fraco, né? Isso é bem parte da nossa cultura também. E, embora ele não seja de lá, né? Ele é de São Paulo. Ele tava na cozinha, meio que triste assim, e o Senhor me deu uma palavra lá no quarto. O Senhor foi lá pra mim e falou assim: fala pra ele que se eu cuido dos lírios dos campos, que tem uma roupagem maravilhosa, que são hoje e amanhã já não existem, imagina ele, que é meu filho. Eu fui lá na cozinha, levantei, fui lá na cozinha e falei pra ele: olha, o Senhor falou assim, assim, assim. Ele botou a mão assim, eu vi que ele começou a chorar, eu virei as costas e assim, ó, outros momentos assim, que eu acordava de madrugada e olhava assim, a porta do quarto dele estava aberta e eu ia olhar, pastor, não tinha ninguém, 3, 4 horas da manhã. E o cara, onde o pastor foi? Ia lá pra sala, sentava no sofá, falei, vou ficar aqui até ver que hora que esse bicho vai chegar. Saiu de madrugada, não falou nada. Cara, quando ele chegava era 7, 8 horas da manhã, 9 horas. Chegava no carrinho dele, no Uno. Um Unozinho que ele tinha. Parava lá. Não, pastor, o senhor estava onde? Romero, eu fui socorrer o irmão Nezinho, que era um irmão, né, da igreja que tinha. Assim, o pessoal recorria muito, pastor, porque é um lugar pobre. Então, se precisava ir no hospital, se precisava qualquer coisa que fosse a hora da madrugada, velho, ele estava disposto, velho, a levantar da cama dele, acordar de madrugada, a orar por pessoas. Sabe quantas vezes eu acordei, velho, durante os anos que eu morei com aquele cara, e o cara tava orando por outros de madrugada, velho. Meu Deus, ele vive o evangelho, isso ali me impactou, mudou meu caráter, me ensinou a como se é ver um pastor de verdade, né? Tem até uma piada que me lembra dele, que um irmão passou uma vez, daí viu o pastor capinando, né, arrancando mato. Aí o irmão falou: ô pastor, trabalhando? A pastor: não, eu tô de folga. O dia de folga do pastor, o pastor trabalhava capinando, né? Aí outro dia o irmão passou, o pastor tava com a Bíblia na mão. Aí o irmão perguntou: ô pastor, trabalhando aí lendo a Bíblia? Ele: não. Tá de folga? Não, hoje eu tô trabalhando. É uma ilustração engraçada, mas era bem tipo ele mesmo, o pastor Fábio. Então assim, cara, aprendi muito com esse cara, né? Não é coisa que eu vou falar aqui em 1 ou 2 horas, velho. O cara... Eu acho que a gente vai ter que fazer o segundo episódio com o Romério, porque a história do Romério é muito extensa. Ainda teria ali a questão de você falar, né, a transição que você veio para cá, para Santa Catarina, né, como conheceu o projeto Fome de Amor através da igreja, foi a igreja Bússola, né? Não, o meu não foi Bússola. Bússola foi o Breno. Sim, foi o Breno, verdade. Breno. Então aí você conheceu ali, né? Um abraço pro Breno. Veio para a Assembleia de Deus e tudo mais, teve toda aquela transição que você conheceu os pastores, e ali regimentou pessoas, até mesmo no louvor da igreja, né? Quer que eu entre um pouco nessa? Na verdade, assim, eu acho que a gente tem que fazer um segundo episódio contigo, que aí a gente vai conseguir falar essa transição tua ali. Só para deixar uma prévia, né? Só para deixar uma prévia, né? Para o pessoal ter vontade de assistir o segundo. Também... Vamos lá. Também, a Heloína, a esposa do Romero, ela me trouxe isso aqui hoje, justamente porque ela sabe que o marido dela é um historiador.
Então, ela disse que quando ele estivesse passando ali por volta das 3 horas falando, eu poderia virar, que são 10 minutos certinho, e ele falaria nesse tempo. Vamos lá. Vamos lá, segura aí. A prévinha, 10 minutos. Ô, mas daqui já vai terminar? Tu tem 10 minutos 10 agora. Minutos. Vamos lá, já tô perdendo tempo. Então, assim, ó, a gente não veio para Santa Catarina no acaso, né? É uma mudança radical, tá? Assim como sempre foi a história do nordestino. Vou para São Paulo tentar a vida. Essa sempre foi a história do nordestino. Todo mundo que mora no Nordeste sabe disso. Hoje, São Paulo tem muitos nordestinos que movimentam financeiramente São Paulo. Então, assim, os nordestinos, eles estão em todos os lugares do mundo, né? É um povo que luta por aquilo que quer, e eu amo isso no nordestino, sabe? Assim, ó, quando eu vim, eu não vim por questão financeira para Santa Catarina. Não, eu vivia bem, eu tinha minha empresa lá, né? Eu e minha esposa recém-casados. Só que assim, ó, a gente ouve a voz de Deus, sabe? Por mim, eu nunca teria saído do Nordeste, porque eu conheço muitas das necessidades dos nordestinos. Eu conheço o agreste, sabe? A terrona seca, as pessoas que moram dentro das entranhas, lá no mato, que precisam de comunhão. Elas não precisam só de alguém que vá e diga que Jesus salva, cura e liberta. Não, elas precisam de alguém que sente na mesa delas. E o povo mais, né, que eu conheço, é o povo que mais abraça. Cara, o nordestino, ele não tem nada, sabe? Ele tem 7 filhos, né? Não tô falando todos, né? Mas ele tem, uma pessoa que eu conheci tinha porrada de filhos lá, uns 7 filhos, e tinha 1 quilo de arroz na despensa. E tu chegava assim, ela, vamos almoçar, vai almoçar comigo, vai comer comigo aqui. E assim, ela oferece tudo o que tem. Né? Lógico, toda regra tem sua exceção, mas na grande maioria o nordestino abraça. Ele pode não ter nada, mas nada que ele tem, ele divide com você. E esse povo é o povo que eu quero servir. Eu pedi ao Senhor e o Senhor me deu essa graça. Eu nunca teria saído do Nordeste se fosse por mim, né? Eu teria vivido ali para o Senhor ali. Mas aprove ao Senhor, né? Nos dá uma revelação, né? Primeiramente um sonho para mim, um sonho detalhado, né? E é isso que a gente, né, futuramente vai falar. O meu tempinho está acabando. Deu um sonho detalhado, né, que muitas pessoas já sabem, né? Minha sogra, um abraço para a missionária Wanda, né? Minha amada sogra, uma mulher maravilhosa também. Estarei com ela agora em dezembro lá, né? Comendo uma carninha de bode. Se Deus quiser, em nome de Jesus, meu sogro, Jorma, todo o pessoal ali da família da minha esposa, que eu amo muito, né? Não converso tanto porque eu sou meio de boa mesmo, mas eu amo muito vocês, tá? Então, tá, assim, vamos deixar para o segundo podcast. Pronto, isso. Uhum. Mas eu queria, antes de encerrar, que tu ainda tem um tempinho aqui, né? Tu falasse sobre a cultura desse boné, esse chapéu. Eu fiquei curioso em saber a história, assim, sabe? Isso, do que representa, né? Esse chapéu, na verdade, né, o pessoal toma como um simples adereço, né, mas não é assim, né? Assim como toda a história do nordestino, ela tem algo por trás, um fundamento, né, que eu até expliquei um pouco para o senhor ali. Esse aqui eu uso, né, ele é mais colorido mesmo, que tem o sentido da bandeira do Pernambuco. Eu uso porque eu acho bonito, mas existe um que os vaqueiros usam lá do Nordeste, né? Que eles usam de couro, né? É mais acinzentado, parecido com a cor do boné do senhor, assim. Ele é feito de couro, assim como o gibão, que é uma couraça, né? Como diz ali em Efésios 6, que o nordestino usa de couro de bode ou um couro, né? Eles vestem aquele couro, colocam esse chapéuzinho e andam dentro do mato. Dentro do mato mesmo, dentro dos espinhos, assim, aquele couro os protege desse mato. É por isso que eles usam, né, o gibão, o chapéu, a calça e a bota, para poder andar dentro da mata fechada, para não se rasgar nem tudo, porque isso é da cultura do nordestino mais raiz ali, né? E esse chapéu aqui, meu amigo, isso aqui é um quipá. Uhum. É incrível dizer assim. Isso aqui quem não sabe o que é o quipá é aquele chapeuzinho redondo que o judeu usa. Né? Isso aqui é o quipá nordestino. Por quê? Isso aqui é uma herança judaica.
né? Eu li isso numa matéria, achei incrível, porque eu não sabia, né? Até ano passado eu não sabia disso, li a matéria e era bem detalhada. E para se ter prova que isso é o Kippah do nordestino, é que quando os judeus vieram para o Nordeste, eles deixaram marcas, né? O chapéu do nordestino, ele tem um design específico. Ele tem esses cabelinhos aqui do lado, aqui esse maior aqui. Por quê? Isso é para relembrar um judeu. O judeu, ele tem as tranças, né? Ele tem as tranças, esse cabelo maior que fica atrás, isso é típico judaico. Fala em Levítico 19, né? Fala sobre as tranças que eles não podiam cortar. Exatamente. Então, assim, tem as estrelas, né? Que ou são estrelas de 5 pontos ou são estrelas de 6 pontos, que são a estrela de Davi, a estrela de Salomão, né? Então, quando os judeus passaram, eles deixaram algumas marcas e esse chapéu é um deles, né? Se você tem mais curiosidade, tem aqui a bandeirinha do Pernambuco. Se você tem mais curiosidade, né, vá a fundo, né, e pesquise sobre isso para você ver o quão maravilhoso é. O Senhor, por onde os seus filhos passam, deixam as marcas do Senhor. E isso aqui é uma marca do Senhor, né? É meu kippah. Embora eu não seja judeu, mas sou nordestino. Então, sou filho por herança, né? E é isso aí, pastor. Que eu me lembre, né? Tem muito mais coisas, mas agora... Esse é o ponto principal, principal. Mas assim, Romério, eu fico feliz, assim, em convidar um nordestino ali para vir contar o seu testemunho, vir contar a história de vida das pessoas que moram no Nordeste. Às vezes a nossa realidade aqui no Sul, ela... é outra. Ela choca, né, as pessoas do Nordeste, e a realidade do Nordeste choca as pessoas do Sul. Sim. Porque quando eles vão para lá, eles veem uma realidade totalmente diferente. E eu vejo assim, sabe, que no Sul as pessoas elas têm recurso, têm oportunidade. Não que no Nordeste e no Norte, da onde eu vim, né, tenha oportunidade, também tem oportunidade. Sim. Mas assim, se a gente conseguisse, né, vamos dizer, equilibrar isso, talvez as pessoas olhariam de uma outra forma para lá, né? E o nordestino e o nortista também olharia de uma outra forma para o sul, né? Sempre, às vezes, infelizmente, a gente que está no sul observa algumas coisas nisso. Infelizmente acontecem essas coisas, mas por conta de uma cultura, por conta de, às vezes, de não conhecer, né? De não viver, acaba sendo, né? Isso é natural, né, do ser humano. Mas assim, você aí que nunca conheceu o norte, o nordeste do Brasil, cara, vai lá, visite o norte e o nordeste, leve uma palavra, né, para as pessoas de lá. A Bíblia fala sobre, em Cantares, sobre sopra vento sul, sopra vento norte, tem a convergência deles ali, né, que foi uma palavra que o Melvan se movimentou muito e levou essa palavra para Belém. Muitos ministros foram para Belém do Pará, foram para o Nordeste, né, através dessa palavra que foi lançada, que foi revelada a eles. E, cara, foi uma convergência de pessoas vindo do Nordeste e do Norte pro Sul e indo do Sul para o Norte. Pentecostes, né? Então, assim, essa é a convergência que Deus quer, assim, pra gente. Que nós possamos conhecer a cultura do nosso irmão e também respeitar a cultura do nosso irmão, né? Isso é interessante. E eu acredito, assim, que você que nunca foi lá, que possa visitar, né? Belém do Pará, uma cidade muito bonita. Eu tenho vontade de ir para Belém. Eu vou, em nome de Jesus, eu vou lá. Quem quiser ir, né? Geralmente o pastor Patrick tá indo para uma base. Hoje tem uma base lá em Cotijuba, né? O pastor Junho com a pastora Fafá, um abraço para vocês aí. Estão sendo enviados para uma base em Cotijuba que vai ter lá do Projeto Fome de Amor. E eu acredito que seria uma oportunidade de você conhecer o povo, conhecer Belém. É um povo muito caliente. É um povo muito quente, né? Que acolhe, é acolhedor. Pode ser já uma porta que você vai receber aquela bolsinha de bênçãos que o Senhor tem lá para você. Ó. Pode começar aí, né? Esteja aberto a ouvir o Senhor. Pastor, quando for finalizar, deixa eu cantar aquela música lá. Beleza. Só para finalizar. Tranquilo. Pode continuar. Então, assim, obrigado por você vir, né? Obrigado pela Heloína, né? Disponibilizar o tempo de vocês aqui de mesa, tá? Sempre antes da gente estar aqui, a gente tem relacionamento antes. A gente, sabe, tá na mesa, tá conversando, tá orando junto, estamos nos direcionando em Deus, sabe? Eu tive uma visita
E essa visita, cara, falou algo muito interessante sobre o nível de maturidade em que nós vamos ser transicionados para uma mesa diferente. Não que a mesa anterior era uma mesa ruim, não, mas o nível de maturidade, ele também te transiciona para uma outra mesa. Para que Deus possa estar se revelando sempre naquele ambiente para você, sabe? Então, acredito que esse é um nível que Deus ele está trazendo hoje para nós, né? E que a gente possa passar nesse nível, né, e amadurecer em Deus e cada vez mais. E é isso que eu desejo assim para todas as pessoas que vierem sentar aqui comigo, né, que vierem contar seus testemunhos, vierem contar a sua história de vida e fortalecer outras pessoas, que o nosso intuito é realmente levar o evangelho através daquilo que Deus nos transformou e nos restaurou. Esse é o maior intuito dessa mesa hoje, né? E é isso. A gente vai fazer com certeza o segundo episódio do Romério, porque a história dele é muito extensa, né? Mas você pode cantar agora a sua canção lá. Vamos lá. Não, fazendo tá terminando. Fazendo as considerações finais, não obstante a isso da mesa, não é à toa que o Senhor faz a ceia na mesa. Sim. Né? Não é à toa. Então, a mesa é importantíssima. Tenha a sua mesa aberta para receber pessoas e para que o Senhor cure pessoas através de você e para que você também seja curado, né, através das pessoas. Existe uma canção do Pernambuco que eu gosto muito, 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 que não é uma canção gospel, né, não é uma canção assim literalmente cristã, mas tem uma passagem mas que é fala cultural. Cultural. A parte que eu estava cantando agora, pô, se eu não lembrar, eu vou pedir para minha esposa, que eu ainda estou um pouco nervoso. Como é a parte que eu estava cantando, amor? Me lembra ali. Nas margens do São Francisco tem uma cidade que na minha mocidade eu visitava todo dia. Atravessava a ponte, ai que alegria, chegava em Juazeiro da Bahia. Me lembro no meu tempo de criança, esquisita era a carranca e o apito do trem. Me lembro quando a ponte levantava e o vapor passava num famoso vai e vem. Petrolina, Juazeiro, Petrolina, as duas eu acho uma coisa linda, eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolina, eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolina. Tem uma parte que fala do Senhor, que eu tava cantando, agora eu não me lembro. Me lembra a parte do Senhor, amor? Cara, vai ficar pro próximo, eu vou treinar. E o bordãozão? Eu não lembro mais do bordão, como que era o bordão. Sim, eu lembrei. A gente tava conversando sobre as pessoas se conhecerem, né? A gente falou da tatuagem e tal, e eu falei que ainda a cultura do nordestino não abraça tanto assim, questão de quem tem tatuagem, os caras têm um pouco de preconceito. E a gente tava falando sobre isso. E aí surgiu aquele bordão que eu falei pro senhor, né? Que era: só me julga quem não me conhece de fato. Quem poderia ter me julgado não me condenou, que é Jesus. Me salvou, né? Me salvou. Amém. Então, é isso aí. Então, galera, Deus abençoe vocês aí, né? Assistam aí esse podcast aí, né? Que tem trazido pessoas com histórias e com experiência, né? Para poder agregar na tua vida aí. Se você um dia quiser convidar o Romério para sentar na tua mesa aí, tomar um café com ele, ele vai te contar, né, o testemunho dele. Reserva aí um dia todo com café da manhã, almoço, janta, para te poder escutar a história desse cara que é incrível, muito maravilhosa, uma história de fé, né, uma história de transformação e superação. É isso aí, galera. Deus abençoe todos e até o próximo episódio. Tchau.